Abrimos a porta para o espaço Trail and Running, hoje com os linces de Montemor. Uma lince de Montemor, a Kátia Roque, que, para além de ser uma pessoa inteligentíssima, é uma ganda maluca, que a semana passada pôs os pais em pranto, a sofrerem, desgraçados, aqueles rapazes, por fazer 43 km. Exatamente, foi até ao Coimbra Trail tentar o seu objetivo, que era um objetivo pessoal, fazer uma prova de 43 km, que eu quero aqui recordar os últimos instantes dessa prova. Vamos fechar o Coimbra Trail! Como é que estás? Já estive melhor. Vamos embora, vamos fechar a prova? Bora! Bora! Kátia, bora! Como é que estás? Vamos acabar os últimos metros a correr? Vamos embora, Kátia! Bora! Todos juntos preparados para receber aí a Kátia Roque. Vamos lá, Kátia, está quase, última subida, parece que estamos em Montemor Novo. Hoje foi o grande castelo em Montemor Novo. Lá subiram ao castelo, aqui vamos seguir à igreja. Kátia Roque vai terminar em o Coimbra Trail 2019, vinda diretamente dos linces de Montemor Novo, do Alentejo. Vamos ao grande aplauso. Kátia, realmente foram emoções muito fortes, um esforço tremendo, um esforço de 9 horas e 12 minutos a correr em Coimbra. Conta-me tudo, uma prova que deu para tudo e para muitas dores também. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É verdade, foi uma prova que durou muito tempo, que foi muito dura, mas nós também já assim o esperamos. Mas foi uma prova muito boa, teve uma boa organização. Eu também tive uma grande assistência, posso dizer desde já, e foram 43 km, que era o meu objetivo, porque pronto, tinha objetivos pessoais que dependiam desta prova, e foi levada até ao fim. Eu já sabia que ia ser difícil porque tenho um mês de treino praticamente específico para este tipo de prova, não mais do que isso, e portanto eu sei que tinha de ser levada muito a sério e muito bem controlada em termos dos meus tempos e do esforço, porque precisava de muito mais tempo de treino e eu tenho essa noção. Mas dentro daquilo que correu bem. As barreiras horárias para mim são sempre um motivo de pressão, e porque eu não gosto muito desses timings, e foi a primeira prova que fiz que tinha essas barreiras horárias ao longo da prova e não só no fim. E foi depois de abastecimento em posto de abastecimento controlar esses tempos. Houve um posto de abastecimento em que tu estavas impecável, passaste com 1 hora de avanço em termos desse tempo temporal, ou seja, explicar às pessoas, a prova tinha um tempo temporal de 9 horas e 30 minutos para alcançar o objetivo dos atletas, e quando passaste aos 25 km e meio, que era a primeira barreira horária, tinhas quase 1 hora de avanço, estavas confortável, mas a partir daí é que foi o ai caraças, porque as dores começaram a surgir, não é verdade? Sim, a partir daí foi mesmo o ai Jesus, no que é que eu me meti, que é aquilo que todos os atletas durante a prova, não há uma única vez ou 2 ou 3 que não pensem nisso, mas é mesmo assim. Como eu costumo dizer, numa prova longa, numa ultra distância, nós morremos, ressuscitamos e, se for preciso, morremos mais do que uma vez, mas é mesmo assim. Eu nessa altura ia com algum tempo de antecedência, porque realmente a prova começou e as primeiras horas correram bem, eu consegui me alimentar bem, que também era importante, e o que eu realmente notei foi, a partir dos 25 km e meio, a prova, além de se tornar mais técnica, eu comecei a ter mais dores, obviamente, e especificamente uma dor no pé que me incomodava muito na corrida. Comecei a caminhar muito mais do que a correr a partir desse momento, e depois o tempo começa a ser cada vez maior, e depois também descuidei um bocadinho da alimentação. Comecei, entretanto, logo nesse posto de abastecimento a meter mais barras e géis, obrigatoriamente, porque eu tinha mesmo de recuperar, porque senão, nem com força nem sem força, sem energia, então é que não ia a lado nenhum. E foi sendo assim, e depois foi uma questão de gestão e de tentar sempre chegar
chegar à próxima barreira horária antes do tempo. Houve uma certa altura que pensaste que ias morrer na praia, mas o que é certo é que não morreste na praia. É verdade. Houve ali uma altura, foi mais ou menos ao quilómetro 34, que aquilo era muita subida e depois uma prova até pode ter 2000 metros de desnível positivo, mas uma coisa é ser uma grande subida e uma subida constante e consequentemente também descidas constantes, outra coisa é ser como nesta prova, que era muita subida, descida e andávamos sempre nisto e massacra muito mais as pernas e até o psicológico do atleta ser sempre sobe e desce do que ser algo mais contínuo. Então o que eu notei era, eu já estava sempre a pensar, eu só subo, isto o gráfico da altimetria no meu dorsal não está certo. Mas pronto, eu é que já estava a fritar a pipoca. Mas pronto, o que acontece foi, eu pensei mesmo que já não ia dar e que chegava ao quilómetro 38 com as tais 8 horas, que era a próxima barreira horária. No entanto, lá vi o Zé Maria ao fundo e ele deu-me uma grande ajuda, que ele deu-me ali um puxinhozinho e fez-me motivar, ganhar novamente motivação, ajuda em termos de vá, toma mais um gel, está na hora disso, se não vais perder energia, vamos até ao próximo posto de abastecimento, tu consegues, e pronto, e basicamente foi essa a energia que me conseguiu fazer chegar lá com 3 minutos de antecedência. Mas no fim conseguiste um pouco melhor, não é? Sim, no fim foi um bocadinho melhor, porque eu sabia que passando aquela barreira horária dos 38 km, depois até ao fim já era mais tranquilo, ou seja, aquela parte, e na altura em que estava de prova é que ia ser mais doloroso, porque depois o resto, apesar de ter umas boas subidas no fim, mas já eu sentia, não sei porquê, mas senti que já ia ser mais tranquilo. A Cátia e o José Maria Cigarro já estiveram aqui, já contaram a sua história de amor que surgiu nas corridas e aqui foi mais uma história de amor, porque o José Maria é digamos, a peça do puzzle que faz com que isto tudo funcione e que o puzzle se encaixe. Foi ele que de facto deu essa força extra, esse condimento energético para terminar a prova. É verdade. E o facto, porque não há segredos, o facto de nós estamos a fazer uma prova longa e temos uma pessoa que sabemos que no próximo posto de abastecimento ela vai lá estar, não é a mesma coisa do que se não estivesse lá, é completamente diferente, temos mais ajuda, temos um conselho, temos uma palavra motivadora, é sempre diferente. E pronto, e foi realmente uma grande força. Pronto, isto é a nossa vida, as nossas férias, às vezes os nossos fins de semana são isto, é ir para a prova, ou é a minha prova, ou é dele, ou é dos dois, e é isto que nós lutamos para conseguir fazer. Autênticos linces de Montemor. É verdade. Fazemos parte desta equipa e a equipa também é muito, muito importante para nós, porque nós sentimos que realmente temos sempre um apoio que, além daquele apoio de casa, entre nós os dois, é um apoio que é de uma equipa, é um género de uma segunda família. Eu, por exemplo, eu estive a falar com as raparigas que estiveram aqui a fazer o Handcastle, se calhar 5 minutos antes da minha partida. Elas fizeram uma videochamada comigo e para me dar uma palavra amiga, uma palavra de força, e isso é muito importante. E quando eu cheguei ao fim, fizeram logo questão de também me dar os parabéns e tudo mais, é muito importante. E os linces que este ano fizeram algo que vocês não estavam nada à espera, não é? No vosso casamento. É verdade. O que é que eles fizeram? É verdade. Nós não sabíamos nada, obviamente, e na saída da igreja lá estavam eles, à nossa espera, com as mochilas para passarmos por baixo, as mochilas de corrida, e fizeram questão de estar presentes, e isso é muito importante para nós, porque, pronto, o nosso casamento foi um casamento modesto, não conseguimos ter lá toda a gente que faz realmente parte da nossa vida, ou quanto gostaríamos, e o facto deles aparecerem lá e estarem aqueles 5 minutos que seja presentes é uma coisa que marcou o dia e nós nunca mais nos vamos esquecer. São por maiores na nossa vida. É verdade. E como é que é começar uma semana, depois de uma prova destas, em vez de ter 2 pernas, ter 2 paus? É começar uma semana um bocadinho dura, mas além da parte física, que
claro, está dorida e as pernas estão muito tensas e tudo mais. É uma semana que, apesar de tudo, é complicado, mas vai-se fazendo. E porque ao fim de 2 dias, a primeira prova que eu fiz de 42 km, 43, custou muito mais. Eu, neste momento, já é a terceira prova que faço desta distância e sinto que a recuperação já vai sendo mais gradual, mais rápida até. Então, ao segundo dia já estava a sentir que já estava a recuperar. Em vez de ser a sentir as dores cada vez pior, já estava a começar a recuperar. E é ir levando isto com calma. E o que é que sentiste quando tu ultrapassaste a linha de meta? É difícil de descrever. É difícil de descrever porque, por exemplo, na altura que eu atravessei realmente a linha da meta, eu já tinha havido uma zona da prova em que já tinha sentido a sensação de isto já está a ganho. Depois de passar a barreira das 8 horas, já tinha sentido isso. E houve uma altura antes dessa, quando encontrei o Zé Maria, que eu fiquei lavada em lágrimas, porque é mesmo assim, isto faz parte. Nessa altura é que eu realmente senti, às vezes, aquilo que sentimos quando passamos a meta, aquelas emoções todas a virem ao de cima, o chorar de emoção, às vezes porque está a ser muito duro, outras vezes porque simplesmente estamos a pensar em mais coisas, mas é uma sensação sempre boa. E aquela festa toda, o que a organização fez, a última atleta, realmente é de louvar, porque não há tanta prova assim que recebem a última pessoa com aquele entusiasmo todo e com confetes e tudo mais. Foi marcante. É porque a festa é a concretização do fecho, do encerramento. É verdade. E, portanto, o que interessa é mesmo chegar ao fim. E acho que estas provas do trail, aqui em Montemor a mesma coisa, o que interessa é completar, é chegar ao fim. E isso merece festa do primeiro ao último classificado, seja em que classificação for. Mas esta história, desta barreira temporal, destes horários todos, surge porque há um sonho maior. Um sonho que já tem algum tempo, um sonho conjunto teu e do José Maria Cigarro, que é ir até ao Monte Branco. Conta-me lá. É verdade. Nós já temos este sonho desde há um tempo para cá. Inclusive é desde a altura em que estávamos em Inglaterra, que já sonhávamos isso, e depois desde que viemos para Portugal, é um sonho porque é a prova que todos os atletas que fazem trail run um dia sonham fazer, é a prova rainha, pelo menos para mim, e acho que para muitos atletas é assim, é a prova rainha do trail run. É uma prova que nós realmente estamos na montanha, e digo na montanha que é passar horas que nós não sabemos, tanto podemos apanhar muito frio, em que pode haver até casos de hipotermias e assim, até alturas em que passamos muito calor e suamos e estamos a desidratar. Portanto, é uma prova que tem muitos extremos, que só por si a paisagem é lindíssima, porque é a zona de Chamonix. Nós vamos, portanto, cruzar a fronteira entre 3 países, Suíça, França e Itália. Eu, por exemplo, a minha prova, que é o OCC, que vão ser 56 km, vai partir de Itália e vai chegar a Chamonix, em França, e portanto, vamos estar junto de atletas topo a nível mundial, que é aquilo que... E o espírito é o mesmo, é aquilo que sentimos, o amor pela natureza, o amor pelo sofrimento, tudo isso é ali que se une, e é uma prova que já ambicionamos fazer há muito tempo. A Cátia vai fazer 56 e o Zé Maria? E o Zé Maria vai aos 100. Jesus, meu Deus. É que isto... vocês são pessoas com pés assentos no chão. Isto não é, há pouco estava a brincar, isto Sim. Não é nenhuma loucura. Vocês preparam-se para isto, vivem para isto, sabem com o que vão contar, com o sofrimento que vai acontecer, e adoram isto. É verdade, porque além das provas, por exemplo, nós algumas férias já fizemos em campismo, dias em autonomia total na Serra da Estrela, já fizemos, às vezes basta fins de semana e vamos passar 3 horas, por exemplo, aqui à vizinha, à Serra de Valverde ou à Serra d'Ossa,
por exemplo, e nós adoramos estar 3 horas, para nós passam a correr, seja a caminhar ou a correr, passa num instante e realmente é aquilo que nós adoramos, é aquilo que nos tranquiliza, muitas vezes o stress semanal, o stress do trabalho, tudo mais, e é onde muitas vezes encontramos a nossa paixão, o nosso amor. É uma forma diferente de vivermos, mas gostamos e já nos impomos a nós próprios durante as provas que temos que aprender a gostar de sofrer. Como muitas vezes o Zé Maria me disse esta prova. Portanto, em agosto de 2020 temos o Monte Branco a ser conquistado pela Kátia Roque e pelo José Maria Cigarro, um casal lindíssimo montemorense que tem este modo de vida que é um exemplo. Gostava eu de ter essa força e esse sorriso para encarar todas estas barreiras que vocês têm e que conseguem ultrapassar. A quem nos ouve e que gosta agora e que está a iniciar o trail, o que é que gostarias também de dar como conselho a finalizar esta nossa entrevista? Então, eu já comecei, não é? Todos nós começamos por algum lado e eu não comecei a correr estas distâncias. Eu comecei a correr 3 km, ou então em tempos de meia hora, depois 10 km, por aí. Então, a todas as pessoas que realmente estão a começar a correr ou a caminhar, a todas as pessoas que têm necessidade de fazer alguma atividade e se querem juntar a uma equipa, podem se juntar aos Linces do Montemor, porque nós realmente somos uma equipa que damos para tudo. Nós, além de termos caminhada e temos treinos de corrida, nós também temos, portanto, mesmo nos treinos de corrida, ritmos para toda a gente. Eu posso correr 10 km num treino de 1 hora, mas se houver pessoas mais lentas a iniciar, nós também voltamos para trás. É uma forma de nós próprios também fazermos mais quilómetros e não é por isso que o nosso treino fica mais prejudicado, muito pelo contrário. Portanto, todos os treinos se adaptam e nós estamos sempre dispostos a aceitar todas as pessoas, e até porque agora estamos a notar que há muitas pessoas, rapaziada mais nova, e no mundo do trail também há os Trail Kids, que é muito importante, e é isso que acho que é a força motora para o futuro, porque são eles que fazem o futuro e pronto, e acho que é muito por aí. Muito obrigado, Kátia, pelo teu testemunho, por trazeres também esse modo de vida aos microfones do Alentejo FM e trazeres também esse teu sorriso aqui aos estúdios da Rádio Nova Antena, porque é sempre um prazer nós podermos divulgar estes exemplos que servem de exemplo. Há maus exemplos, mas estes são dos bons e estes merecem ser divulgados.